Olá, meu nome é Vladimir Carvalho, sou presidente e fundador da Alterdata Software. Nós estamos na série O Brasil Precisa dos Brasileiros. E nesse episódio nós vamos falar sobre um aspecto bastante relevante sobre o turismo de vizinhança. Nós estamos em junho de 2020, nesse momento a quarentena ainda está funcionando em algumas cidades, outras cidades já abriram, retornaram à sua estrutura e as cidades começam a funcionar. E nós temos que entender que nós, a sociedade, a população, nós fazemos a economia girar, nós temos o poder de fazer a economia girar. E um dos setores que está sendo muito prejudicado é o turismo. As agências de turismo, as companhias aéreas, os hotéis, pousadas, restaurantes, todos que sobrevivem da estrutura turística que existe em nosso país. Muitas pessoas estão com medo de viajar de avião, estão com medo de frequentar certos hotéis, estão com medo de ficar muito longe, fora da sua cidade, não sabem se vão e se podem não conseguir voltar. Então tem uma certa insegurança nesse momento. Porém, eu queria chamar a atenção de todos que quando a economia voltar, quando as cidades estiverem começando a funcionar, nós temos uma alternativa para ajudar a área de turismo. Nós podemos fazer o turismo de vizinhança. O que é o turismo de vizinhança? São aquelas cidades que estão em volta da gente, num raio aproximadamente de 300 quilômetros, que sempre tem coisa interessante para nós fazermos e nós conhecermos. Eu tenho certeza absoluta que num raio de 300 quilômetros de onde você morar, tem alguma coisa interessante que você não conhece. E um bom exemplo é onde eu moro, para exemplificar melhor. Eu estou em Teresópolis, no Rio de Janeiro, uma cidade serrana. Ao lado da nossa cidade, a 50 quilômetros, existe Petrópolis. Petrópolis é a maior cidade aqui da região serrana. Petrópolis é uma cidade que tem todo o seu charme em cima de tudo que é imperial. Dom Pedro morou lá. Um dos maiores museus do país está em Petrópolis. A Casa de Santos Dumont está em Petrópolis. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas aqui de Teresópolis, a 50 quilômetros de distância, não conhecem o museu, nunca foram lá. Como eu tenho certeza também que muitos petropolitanos não conhecem Teresópolis. Teresópolis é conhecida como a capital do montanhismo, com muitas cachoeiras, montanhas, parques nacionais. E muitos petropolitanos nunca vieram a Teresópolis conhecer o Parque Nacional que nós temos na cidade. Eu estou querendo dizer que num raio de 50 quilômetros existe um turismo de vizinhança que pode circular de um lado para outro. Os teresopolitanos podem estar passando os sábados, um domingo em Petrópolis, e o petropolitano aqui, fazendo a economia das cidades girarem. Isso vale para inúmeras situações. Quantas pessoas estão em Recife e tem coisas lindas em volta de Recife? Quantas pessoas moram em Salvador e tem coisas lindas em volta de Salvador? Do Rio de Janeiro, de São Paulo, Porto Alegre, em todo o país. O turismo de vizinhança pode ajudar muito a economia a retomar, ajudar a fazer os restaurantes funcionarem melhor, a fazer a infraestrutura que apoia o turismo daquela cidade, desde daquela pracinha que as pessoas estão vendendo pipoca e vendendo algodão doce ali para as crianças, até os ingressos de certas atrações que existem nessa cidade. É muito importante que nós entendamos que nós brasileiros podemos ajudar muito a economia do nosso país com pequenos detalhes, percebendo que cada um pode fazer um pouquinho. Eu estou muito consciente que nessa crise muitas pessoas tiveram uma perda de renda muito forte, porém outro grupo de pessoas não tiveram tantas perdas assim. Funcionários públicos e pessoas que estão empregadas, estão recebendo seus salários e essas pessoas têm o poder de tomar a decisão de fazer um pouquinho cada um para ajudar essa roda da economia a girar. E o turismo é muito importante no nosso país. Pare e pense. O Brasil precisa de você.